Olá, sejam muito bem-vindas à nossa casa, à nossa sala de todas as segundas-feiras, todas as nossas semanas, a partir da semana passada, né? Que nós estreamos o programa, foi tão bom, tão gostoso e é tão maravilhoso, tão delicioso estar com você em mais um programa, o nosso segundo programa. Deixa eu te fazer uma perguntinha básica. Você compartilhou? Se você ainda não compartilhou, fica triste não. Dá tempo, então já compartilhe com os seus contatos. Fala assim, olha, um bate-papo aqui só para mulheres. Bate-papo muito legal hoje, porque nós estamos falando durante esse mês um tema, minha língua está até travando aqui, um tema sensacional. Nós estamos falando sobre felicidade. E o tema de hoje, que a gente vai contar já para você, você vai amar. Então, já que você vai amar, então convide outra mulher, outra amiga sua, para também bater esse papo gostoso com a gente. Eu já vi que tem um montão de gente aqui no chat. Olha, quero dar boa noite aqui, ó. Dimas Novaes, foi a primeira pessoa que chegou aqui. Parabéns, você bateu o cartão aqui, ó. Legal, seja sempre assim. Para a irmã Elisa Gessner, que também esteve no primeiro programa aqui com a gente, a Débora Aline, Ana Muniz, Yuri Leivas, a Maninha, que está lá em Salvador, lá é Salvador, na Bahia? Não, Vitória da Conquista, na Bahia. A Patrícia Reis, a Antônia Marta, que é aqui de Campinas, a Maria de Lourdes, olha pessoal, do Paraná, Ângulo, no Paraná, a Odete Santana. Eu não vou conseguir ler todo mundo, mas quando vocês colocarem o nome, coloca o nome e a cidade, porque eu passando por aqui, dá para eu ter uma noção assim de quantas pessoas estão aqui e quem são essas pessoas. Um super beijo para minha mãe, ó. É clichê, mas mãe, eu te amo. Está aqui também lá de Valença, no Rio de Janeiro. A Jéssica Menezes, a Maria Goretti, a Cleusa Pereira, a Sara Gomes, a Meire Escher, Juliane Souza, a Anne Cristina, a Silvana Flores, Kelly Santana, a Cleusa Pereira, a Marilane Teixeira, Elizabeth Oliveira, Valdenice, Rosa Nunes, a Kelly Santana, a Laura Beatriz. Ai, é tanta gente, que legal que nós estamos aqui. Sejam muito, muito, muito bem-vindas. E também quero dizer que se você não me conhece, eu sou a Raquel Lage e às segundas-feiras eu estou aqui junto com a psicóloga Faíla, que está aqui com a gente todas as segundas para trazer aquele super apoio para todas nós. Seja bem-vinda, Faíla. Olá, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez. O programa da semana passada foi tão gostoso, foi tão acolhedor, foi uma bênção tão grande na nossa vida e na vida de tantas mulheres. E eu sei que esse vai ser uma bênção ainda maior, porque eu sei que você convidou mais alguém. E se não convidou, como a Raquel falou, ainda dá tempo de convidar. Que essa seja uma rede de apoio, um espaço de acolhimento, de reflexão, de conversa, de troca, de crescimento, que nos possibilite ouvir, entender, debater, conversar sobre qual a expectativa e qual a vontade de Deus para a nossa vida e principalmente para a nossa felicidade. Deus quer que as mulheres sejam felizes. Isso é para todas, não para uma, para outra, para todas. E como que a gente vai entender essa felicidade? Como é que a gente vai conhecer? Como é que a gente vai saber se a gente está no caminho certo da felicidade? É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Muito legal, agora que você já sabe o que a gente vai conversar, eu quero dizer para vocês que nós estamos também no Instagram, @programa só para mulheres. E lá, semanalmente, a gente posta o resuminho. A Faíla sempre prepara aquele resuminho para postar lá. E se você quer saber um pouquinho dos bastidores do programa, escreve lá pra gente, quero saber como que funciona. Quero saber um pouquinho dos bastidores, a gente vai mostrar para vocês nos stories, né, Faíla? A gente pode fazer isso nesse nosso filho? Vamos lá? A gente vai mostrar as curiosidades, os bastidores, porque vocês não fazem ideia do trabalho que dá para ter tudo isso aqui. E não somos, a gente parece só nós duas aqui, mas é tanta gente trabalhando, tanta gente empenhada, envolvida. Nossa gratidão a toda a equipe também, que está aqui trabalhando de todo o coração, sempre que precisa, resolvendo problema, fazendo de tudo. Louvado seja Deus por toda essa equipe, por toda essa galera que trabalha. A gente vai mostrar isso um pouquinho para vocês, um pouquinho cada dia.
Legal. Então é só você clicar lá naquela bolinhazinha do Instagram, onde tem a logo do programa, que a gente vai estar postando por ali nos stories como que é a rotina. Sempre você clica lá para você dar uma olhadinha. Talvez a gente esteja mostrando alguma coisa lá para você, ok? E você também pode, se você tiver algum pedido especial de oração, você pode também entrar lá no Instagram da Faíla, né, Faíla? A Faíla faz um trabalho incrível sobre oração. Infelizmente, esse sábado que passou eu não pude fazer, porque eu estava em outra programação. A gente estava lá na programação de Uberlândia, quem assistiu. Mas você sempre anuncia, Mas eu sempre anuncio. Na sexta-feira, normalmente, abro caixinha para pedidos e agradecimentos. E no sábado, a gente compartilha um momento todo especial lá no meu Instagram em live, para que a gente possa orar, compartilhar dessa conversa com o nosso Criador e fortalecer a nossa fé. Então, todos os sábados, pode entrar lá, me segue meu Instagram, @failatomé com TH. Você pode entrar lá e na sexta-feira deixar seu pedido e no sábado participar conosco da nossa live de oração. Muito bem. No programa passado, que foi a estreia, a gente falou para vocês postarem uma foto com uma hashtag e no final das contas a gente não conseguiu passar essas fotos aqui porque nós colocamos um ponto no meio da hashtag, mas não podia ter colocado esse ponto porque o Instagram não aceita ponto em hashtag, a gente descobriu depois. E então, a nossa hashtag sempre será Programa SPM, que é só para mulheres, né, a abreviação, e o número do programa. Então, hoje, se der a gente passa, não sei como que vai funcionar aqui, se der a gente passa do programa passado para quem postou Programa SPM1 sem o ponto. Mas só se der. Mas para hoje, a gente quer ver você que está aí com a gente hoje. Então poste lá no seu Instagram a hashtag Programa SPM2, tá bom? Para no finalzinho a gente ver essas fotinhas, tá legal? Agora eu quero fazer uma perguntinha para você. Vem cá. Você sabe o que é felicidade? Sabe? Então escreve aí no chat qual a definição de felicidade para você, tá bom? Escreve aí que depois a gente vai dar uma olhadinha nessas respostas, tá legal? Faíla, todos os nossos programas a gente tem um momento especial, né? Exatamente. É um momento muito querido nosso, né? Uma parceria que a gente tem feito com o projeto TGW. Então nós temos o Momento TGW. O que é o TGW? É um blog onde várias mulheres muito talentosas, meninas lindas, talentosas, que têm toda aquela disposição em colocar os seus talentos através da escrita em prol de compartilhar a mensagem de diversas formas, de várias áreas. Então elas têm esse blog, esse projeto, e toda semana a gente vai estar falando com uma pessoa especial desse projeto. Então no nosso Momento TGW de hoje nós vamos falar com a Priscila Cavalcante. Pri, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Pri. Muito obrigada, meninas. Boa noite. Boa noite. A Priscila é colunista das reflexões, né? Do blog. Muito chique isso. Não é isso, Priscila? Isso, eu faço parte do time de reflexões. São várias outras meninas também participando. Mas eu estou aí dando uma certa ajudinha na coordenação também, para as coisas funcionarem ainda melhor. Que legal! E hoje você vai trazer esse assunto das reflexões. Qual é o tipo de conteúdo de reflexões que estão disponíveis lá no blog para gente, e para as meninas todas que estão aqui? Gente, Reflexões tem muito material maravilhoso. Inclusive, eu vendo vocês falando sobre felicidade. Há pouco tempo saiu um artigo incrível da Natália. Ela falando um pouquinho sobre quando serei feliz. Né? Algo assim que a gente às vezes se questiona, né? Algo que a gente pensa, não, quando eu tiver tal coisa, aí sim eu vou ser feliz. E ela traz uma reflexão incrível sobre esse assunto, acho que vale muito a pena ler. Mas, assim, funciona da seguinte maneira, a cada mês a gente tem um tema para a gente trabalhar. Então, eu só quero dizer para vocês que o TGW é uma plataforma, né, um site, um Instagram maravilhoso e cheio de coisas
para realmente fazer a gente ser uma pessoa mais feliz a cada dia. E lá no Reflexões, algumas coisas que eu queria muito pontuar aqui para vocês, que me chamou muita atenção, além desse artigo tão maravilhoso, tem alguns outros também que eu gosto demais. Por exemplo, o sofrimento como uma dádiva. Quando a gente fala de felicidade, parece que a gente nunca pensa nessa questão, né? Mas tem uma reflexão maravilhosa por trás disso. E tem um outro também, que a gente trouxe há pouco tempo. Foi um mês todo falando sobre gratidão, que foi maravilhoso. E eu acho que tem tudo a ver com felicidade, vale muito a pena ler. Além de experiências, o que eu acho gostoso é que a gente também traz experiências, né? Pessoas reais contando as suas experiências. O ano passado a gente fez um apanhado assim, de experiências sobre mulheres que enfrentaram o câncer, né? Às vezes com tratamento natural, outros com tratamento convencional. Mas foi assim, um artigo gostoso demais de ler, sabe? Aquela história, de se sentir inspirada e de ver como essas mulheres enfrentaram esse tipo de situação, de problema na sua vida, né? Então, assim, gente, vale muito a pena, porque todo o conteúdo ali é preparado com muito carinho para cada uma de vocês. Então, não deixem de ler, de participar com a gente lá também, né? Interagir com a gente e compartilhar, que eu acho que é o mais importante, para que a gente possa alcançar mais mulheres, né? E levar essa felicidade que a gente tem tentado proporcionar para cada uma. Ai, que legal, que delícia! Como é bom a gente compartilhar essas coisas, como é bom a gente compartilhar conhecimento, experiências. E vocês podem conferir tudo isso no blog, tá aqui também na descrição do vídeo. E apareceu aqui na tela, vai aparecer aqui também o Instagram também para vocês. Se vocês já acessarem o Instagram, lá já tem no perfil o link do site, né, Priscila? Isso, já tem lá e é muito fácil. E também a gente tem outro idioma. Acredito que a Lari já tenha comentado sobre isso. Mas você que quiser praticar o seu inglês, lá é a plataforma ideal, viu, gente? Pronto, então tem de tudo, né, Faíla? Maravilhoso, né? Você pode entrar, ler o artigo em português, aí você lê o mesmo artigo em inglês, você já vai treinando sua tradução ali, já vai treinando seu idioma. É muito gostoso. E eu sempre gosto de ressaltar que mesmo que você diga... Ler, vamos lá, gente. Ler é muito importante, é muito bom. Exercita a mente, a gente precisa. Você diz, eu não gosto de ler. Não tem problema se você gosta ou não. A gente faz o que precisa ser feito, né? Ler é bom, faz bem. Quando acrescenta, então, conteúdos maravilhosos como esse, é extremamente necessário. Mas vem com aquela desculpa de que não tem tempo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Eles estão fazendo os formatos dos artigos em podcast também, não é, Pri? Justamente. Então, assim, a gente tem de tudo lá, tá? Se você não tem o tempo, vai escutar o podcast, que tá maravilhoso. E outra coisa, Faíla, a gente está cada dia mais também trabalhando nos artigos para que eles fiquem mais gostosos e leves, compactos, para ninguém ter desculpa de falar que não leu porque o artigo está muito grande. Pronto, então tem todas as facilidades. Não dá para fugir, não dá para escapar. Conteúdo de qualidade, a gente sempre fala, gente. A internet está lotada de porcaria. A um clique do seu dedinho, você pode entrar em qualquer material ruim. Agora, saiba escolher o material, saiba compartilhar materiais bons, né? E isso é o que a gente proporciona aqui no Momento TGW. Relembrar você de que existe, falando sobre reflexões, falando sobre saúde, falando sobre sexualidade, falando sobre casamento, falando sobre tudo, sobre felicidade, sobre sofrimento. Procura lá, já tem mais de um ano, né? Já tem mais de um ano que elas estão produzindo conteúdos ininterruptamente. Estou lendo o dicionário. Ininterruptamente para trazer isso para você com muito carinho. Então, valoriza, entra lá, lê, compartilha, vai ser muito gostoso. Muito obrigada, Pri, por ter vindo aqui contar um pouquinho sobre a sua coluna, contar um pouquinho sobre o seu trabalho no TGW. E olha, semana que vem a gente vai trazer outra colunista aqui. Um beijo, Pri. Obrigada. Beijo, meninas. Até mais. Obrigada. Até. Nossa, que gostoso, né? Como é bom compartilhar coisas boas. E aí, você também gosta de compartilhar coisas boas?
clica aqui embaixo no vídeo em compartilhar, né? Exatamente. Então, Se tem uma coisa que é agradável, é mandar para os outros coisa que acrescenta na vida deles. Né? A gente compartilha memezinho, piadinha, coisinha. Vamos compartilhar coisa boa também. Vale a pena. Isso aí. Então hoje, semeando a felicidade. O que felicidade tem a ver com semear? Então, a gente planta felicidade, a gente colhe felicidade. Não sei se vocês repararam, a nossa mesa hoje está um bocado diferente, eu diria. Né? Temos aqui, assim, um monte de coisa. E tem terra, tirando minha canequinha aqui com água, gente, que olha, inclusive... Essa aí é a tua? Diga-se de passagem, a tua é a minha. Eu troquei, eu me lembrei de então trocar. Tá, essa nossa caneca personalizada. Gente, olha que coisa mais linda. Tem água aqui, né? Não sei se a gente toma água em caneca. Ó. Olha, nossa caneca Se tomar água em caneca, a gente toma. A gente toma água em caneca. Desculpa, as meseiras aí vão mostrar pra gente que talvez não pode. Mas, né? Aqui pode. Aqui pode. A gente está tão feliz com a nossa caneca que a gente quer usar ela toda. A gente vai usar ela todo o programa. Vocês fiquem tranquilos. Vai usar Inclusive, tá frio, né? Então, se tá frio aí também... Tomar um chazinho. Pega a sua canequinha, só que com chá. Na nossa tem água. Mas vai ter chá na próxima. Vai ter chá. Na próxima, da próxima. Inclusive, né... Podem dar chá pra gente aqui também, né? Podem trazer um chazinho pra nós, a gente agradece. A gente chega também. com tanta antecedência aqui que até na hora do programa já esfriou. Já esfriou o nosso chazinho. Pronto, podem trazer. Mas quando a gente fala de felicidade, a gente fala de por que a gente fala de florescimento, de semear, o que uma coisa tem a ver com a outra? Dentro da psicologia, a psicologia sempre estudou muito a questão do que dá errado, das doenças, né? E isso é algo realmente bom, necessário, né, para a gente ver o que não está dando certo, o que não está funcionando. Mas teve uma área da psicologia que é muito recente, que é a psicologia positiva. Ela pensou o seguinte, peraí, tem um monte de gente estudando as coisas que dão errado. Tem gente feliz no mundo? Tem, né? Tem gente feliz no mundo. Você conhece gente feliz? Ou que você acha que é feliz? Sim, tem gente feliz no mundo. E o que essas pessoas fazem para ser feliz? Porque o que foi percebido é que felicidade não é apenas a ausência de doença. Quando você não está doente, não tem nenhum grande problema, você está feliz? É garantia que você vai estar feliz? Então, o que eu já percebi ali no meu Instagram e aqui vocês colocando, muitas vezes a gente coloca a felicidade como situações muito pontuais. Quando eu estou com saúde, eu estou feliz. Quando a família está unida, quando a família está com saúde, quando isso, quando aquilo. Então, a gente acaba associando a felicidade a situações bastante pontuais. Ou seja, se a sua família não estiver gozando de saúde plena, você vai estar infeliz? É possível estar feliz mesmo com situações adversas na vida? Então, essa área da psicologia foi atrás dessas respostas. Falou, a gente quer saber, né? A felicidade é um ponto fora da curva. Ok, vamos estudar o ponto fora da curva. Tá cheio de definições aqui. Olha que coisa boa. Você quer ler algumas aí pra gente? Vamos ver algumas aqui, vamos lá. Deixa eu abrir aqui também pra gente ver. Deixa eu ver aqui. A Selene Soares, assim, ó, felicidades é uma gratidão de estarmos com vida neste momento. Legal. A Ângela disse, para mim, felicidade é sentir-se bem em qualquer circunstância. Sentir gratidão, sentir paz de espírito e próximo de Deus. Deixa eu ver. A Nilma Raquel disse, felicidade é se sentir bem e estar satisfeito. A Cida disse, eu ganhei no sorteio uma cesta linda e fiquei muito feliz. Eu pensei em uma coisa tão simples, fiquei muito feliz. Imagina quando ganhar a vida eterna. A Marli disse, ser feliz para mim é sentir bem, acordar bem e ter Cristo a cada dia nas nossas vidas. Enfim, tem várias definições aqui de felicidade. Tem até uma que disse aqui, Antônia, disse, felicidade não existe, existem momentos felizes. Será? Opa! Será que felicidade não existe? Então a gente está correndo atrás do quê? Será? Né? Vamos tentar entender um pouquinho sobre Conversar sobre isso. Chegou num ponto bom, né? Bom ponto. E a gente vai demonstrando aqui também. Vamos conversando e vamos demonstrando. O que acontece? Você quer ler alguma coisa aí? A Carmelita diz, a felicidade foi-se embora no meu peito. E a saudade... É uma música também, inclusive, não é? Não sei. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Nossa, eu esqueço. Eu esqueço tem câmera, gente. Olha eu cantando aqui, gente. Eu não sou da cantoria. Ela tá afinada. Não. Os músicos dizem aí. Não. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa felicidade. É possível estar feliz 100% do tempo?
Boa pergunta. Queremos saber, vocês querem saber? Vamos lá, vamos tentar entender, desvendar um pouquinho a felicidade, começando aqui hoje sobre essa ciência. A felicidade se tornou uma ciência. A psicologia positiva foi atrás de descobrir, de entender, de procurar. E sabe o que é tão legal, tão legal, tão legal, tão legal, que agora é uma ciência muito recente, ela não tem 50 anos, ela tem uns 30, 40 anos. Já foram pegando pesquisas de 100, cento e poucos anos e vindo com as pesquisas e refazendo. Mas é uma ciência muito jovem, né? 30, 40 anos em questão de ciência é uma menininha, é uma mocinha. Questão de idade também, né? Eu te diria. Mas vamos lá. O que é tão legal nisso? É que se você pegar o que foi descoberto agora e pegar lá os testemunhos de Ellen White, você vai descobrir coisas muito semelhantes, conceitos muito parecidos. Então a ciência agora está vendo o que Ellen White já, inspirada por Deus, já colocou lá nos seus livros. Então a gente vai entendendo um pouquinho do que a gente faz para ter felicidade. Então, a alegria é uma emoção. Alegria, contentamento, surpresa, isso são emoções. Emoções são estados passageiros. Então, emoções positivas fazem parte da felicidade. Mas você não consegue ficar alegre o tempo todo. São né? momentos. São momentos. Agora, felicidade é algo que compõe. É como se fosse um terreno. Você pode ser feliz o tempo todo. Você não pode estar alegre o tempo todo, mas mesmo quando você estiver triste, chateado, magoado, ainda pode ter uma base de felicidade na sua jornada, seria a leveza. Então, o que a teoria viu? Que não existe felicidade sem uma coisa chamada florescimento. Ou seja, não quer dizer que a gente vai estar feliz o tempo todo, que a gente vai estar alegre o tempo todo, mas que a gente vai estar florescendo. É um estado onde você está trabalhando todas as suas potencialidades para que você esteja florescendo. Então, aqui a gente trouxe duas florezinhas. Vamos entender na prática. Vamos entender um pouquinho aqui. A gente trouxe duas flores. A primeira flor é essa flor mais floridinha aqui. Vou contar para vocês que pós-Dia dos Namorados, o mercado estava uma desgraça para flores, né? Tava tudo meio murcha, mas essa aqui tá mais bonitinha, ela tá florescendo, ela tá viva, né? Aí, cheia de botões. Botõezinhos, se bem cuidada, ela vai durar mais um tempo, ok? Agora nós temos aqui uma pobrezinha aqui. Que flor que é essa aqui? Eu até esqueço. Gente, deu branco no nome dessa flor. Eu falei ela agora há pouco. Falem aí pra gente no chat. Falei agora há pouco o nome dela. Mas vocês podem ver que ela tá aqui, ó. Caidinha, murchando. Tanto é que quando eu fui comprar ela no mercado, a moça do caixa até olhou pra mim meio estranho, assim. Como assim, né? Alguém levou uma flor dessa? Você vai levar essa, tadinha? Eu sei que tem gente que restaura, né? Que consegue trabalhar ali para tirar as florzinhas e ela continuar depois brotar novas. Mas você pode ver que ela está num processo de murchar, de definhar. Então, os estudos comprovam que existem dois momentos da nossa vida, duas situações que a gente pode ou estar florescendo ou estar murchando. Então, lá no inglês seria flourishing e languish, que seria ou florescer ou murchar, tá? Violeta. Violeta, o pessoal está ajudando aqui, vocês são incríveis. Obrigada, gente. A botânica aqui não foi muito longe, eu confundo orquídea com hortênsia. Enfim, tudo começa com... tudo ali, tudo florzinha do Papai do Céu. Ainda bem que ele é cuidadoso e fez vários tipos de flores para alegrar a nossa vida, mesmo que eu não saiba o nome delas. Mas o que é interessante da gente perceber? Pesquisas recentes nos Estados Unidos, não tem pesquisa nesse sentido ainda no Brasil sendo pronta. Está sendo feita, mas não está pronta ainda, né? Mas mostra que 17, presta atenção, apenas 17,2% da população adulta está florescendo. Uau! 56% uma saúde mental moderada. E 12% murchando. E 14% já passou de murchar para estados de depressão, de doenças emocionais mais graves, mais severas. É um dado Então, quando a gente pensa assim, quando eu tiver tudo bem, né? Por exemplo, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, tem várias condições melhores que as nossas, não é? Então, a gente, às vezes, associa que talvez a felicidade seja o excesso de condições favoráveis. E a gente percebeu aqui que não é.
só 17% da população está realmente florescendo. O resto está de médio para baixo. 17 é uma parcela muito pequena da população. Então, o que a teoria, Martin Seligman e todos os estudiosos, pai da psicologia positiva, trouxe para a gente, são esses conceitos de que para que você esteja feliz de fato, você precisa florescer. Como é que a gente faz para florescer, Raquel? Você sabe? Na plantinha, o que a gente precisa para florescer? São algumas coisas que eu não domino, né? Mas o básico, tentando, né? O básico a gente sabe, precisa da terrinha. Vamos pôr terrinha ali. Esse aqui é o nosso adubo, então põe um pouquinho de terra aí. Vamos pôr na terrinha, consigo. Consegue pôr terrinha, vou colocar mais para cá. A gente vai fazer bagunça assim, porque essas, né, somos nós. E vocês têm horta em casa? Conta aí pra gente o que vocês fazem, como vocês cuidam aí para florescer. Vamos lá, vamos só colocar aqui a terrinha. Terrinha. Aí a gente precisa do que também? Sementinha. A semente, né? Senão não vai rolar. Umas sementinhas aqui. Mais terrinha para cobrir a nossa sementinha. O pessoal fica super feliz aqui que a gente traz. Opa, tem terra. Papel. A gente traz terra, a gente traz água pro estúdio. Pronto, agora a gente põe até um pouquinho de adubo. Vamos colocar um pouquinho de adubo? Vamos lá colocar um pouquinho do adubo. Esse adubo tá da mesma cor, mas vocês entendem que é adubo, né? A gente separou só para ficar mais fininho, né? Esse aqui é só para vocês entenderem visualmente o que é. Aí a gente também precisa de algo muito especial, né? A gente precisa de água. Aqui, vamos colocar a nossa aguinha. Vou colocar demais, porque senão depois eu meleco tudo meu pote. Eu tenho que lavar depois. Então vocês entenderam já, tem água. E tem uma coisa muito importante que aqui, infelizmente, a gente não tem, né? E pelo horário também já não tem, mas é a luz solar. Então, a gente tem também a luz solar para compor toda essa gama de nutrientes, a terra, a semente, é disso que a gente precisa. Quando a gente pensa na nossa saúde emocional, o processo é mais ou menos o mesmo. A gente precisa de alguns componentes para criar uma boa estrutura para que a felicidade, de fato, floresça. Uau! Ok? Então, a gente vai pensar o seguinte. Vamos colocar num acrônimo em inglês, o acrônimo é PERMA. P-E-R-M-A, PERMA, que vai dar todas as palavras em inglês. Mas a gente trouxe, né, Vilela da Mata e Flora trouxeram para o português e ficou um acrônimo muito bonito que chama SEMEAR. Ai, que lindo. SEMEAR, então o que seria um SEMEAR? O S de sentimentos e emoções positivas, o E de engajamento, o M de missão e propósito, desculpa, o E de energia e vitalidade, A de alvos, metas e objetivos, e o R de relacionamentos positivos. Então, seria aqui a terra, o adubo, a semente, a água, o sol, tudo isso que a gente precisa. Se faltar alguma coisa, a planta vai ficar capenga. Se faltar algum desses itens aqui, a nossa felicidade também fica meio capenga. Então, vamos entender um pouquinho cada uma delas? Sentimentos e emoções positivas. O S lá primeiro. O que são sentimentos e emoções positivas? É aquilo que a gente já falou. Alegria, contentamento, satisfação, surpresa e tantas outras emoções positivas que são boas, necessárias, mas sozinhas elas não se sustentam. Ninguém consegue dar conta de ter só emoções positivas, né? Existem trabalhos que falam sobre flow, sobre toda essa questão de como você criar emoções positivas. Tem todo um trabalho aí que a gente também vai ver mais pra frente, bem interessante. Prestem atenção que cenas dos próximos capítulos vão falar sobre motivação, vamos falar sobre esperança, vamos falar sobre vários temas legais que compõem tudo isso aqui. Mas as emoções positivas precisam das outras perninhas para poderem se sustentar. Então, o segundo é o engajamento. O que é engajamento? É se sentir fazendo parte de algo. É quando você coloca os seus dons, os seus talentos em prol de alguma coisa. Então, pode ser seu trabalho, um trabalho voluntário, alguma coisa que você faça, o trabalho doméstico, cuidar da família, alguma coisa que você se sinta fazendo parte, se sinta engajado. Sabe, chega a um ponto, sabe quando a gente está tão imerso em alguma coisa que a gente gosta que a gente não vê o tempo passar? Isso a teoria chama, tem até um nome chique para isso, chama flow. Uou. Né? É quando você está ali tão dentro, tão engajado, que você nem vê o tempo passar. E, por sinal, a gente tem que cuidar aqui, porque isso acontece com a gente. A gente está aqui tão feliz, tão imersa, conversando, que a gente nem vê o tempo passar. Quando a gente olha e fala, deixa eu correr aqui, que já deu a nossa hora.
se sentir fazendo parte, se sentir engajado é muito importante para a gente manter a nossa felicidade. O M de missão e propósito. O que é missão e propósito? Aqui é onde encaixa a nossa vida espiritual. É entender que a nossa vida tem um sentido, ela tem um propósito. Então, muitos de vocês colocaram felicidade como sendo, falando da questão espiritual da felicidade, né? De ter Deus, de estar em paz com Deus. Isso é muito importante, porque a gente olhar para a nossa vida e entender que a vida tem, de fato, um propósito. Que ela vai além de tudo isso aqui. Que ela é maior que nós mesmos. Que existe alguém que nos amou tanto, que nos deu a vida e que está disposto a cuidar dela e que a vida não termina aqui, né? Mas que a gente tenha a esperança de um lar. Eu converso com muitas mulheres e mulheres assim, já de 50 e poucos anos. Esses dias eu vi um relato assim, mas eu não sei qual é a minha missão, assim, eu não sei. Ainda não descobri meu dom, ainda não descobri. A gente vai fazer um programa específico só sobre missão e propósito. Vai ser tão gostoso. A gente vai tentar debater um pouquinho sobre isso. Mas, nesse caso aqui, essa missão e propósito, ela é esse algo a mais. É esse entender que eu não estou aqui por acaso. Você está aqui nesse mundo por acaso? Não. Você pode não saber exatamente para que você está aqui. Né? Exatamente assim, dia após dia, eu estou nessa terra para fazer o Só para Mulheres. Se for esse nosso, tá bom também que nós já estamos cumprindo. Né? Mas é um propósito superior de falar que a minha vida não foi um acidente, não veio uma explosão lá do Big Bang e minha vida aconteceu e eu tô largada aqui. É entender que não, que existe algo superior, que existe algo além do que a nossa própria vivência, que nos sustenta, que nos ama, que cuida, que direciona, que ampara, que salva. Isso faz parte. Sem essa noção desse propósito existencial, não precisa nem entender aqui o propósito, é legal se a gente entender, muito melhor. Mas se a gente não entender, sabendo que existe algo além de nós, que está nos olhando, nos cuidando, já é um componente essencial para que a felicidade floresça. Aqui, energia e vitalidade, o E, energia e vitalidade, é você concentrar aquilo que você tem em atitudes. Fazer algo, é se sentir energizado, fazer algo por si, cuidar de si mesmo, cuidar do próximo, estar usando o seu potencial e a sua criatividade. Então, será que eu estou usando tudo que eu posso? Será que eu estou estudando? Será que eu estou me dedicando? Será que eu não estou acomodada demais? Então, essa energia vital é colocar para trabalhar as engrenagens, porque o que fica parado enferruja, né? Então, é ter essa constância em estar se movimentando, botando os circuitos lá dentro para se movimentarem de alguma forma. Para quê? Para a letra A, para alvos, metas e objetivos. Já ouviu aquela frase que, para quem não... Acho que é da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, a gente nunca vai ter a energia focada em algo se a gente não tem nenhum alvo, nenhum objetivo. Às vezes, as pessoas têm tanto medo de se frustrarem, tem acontecido tanto, que elas acabam deixando de fazerem alvos, fazerem metas, de terem desejos, de terem planos, de terem sonhos, e aí desperdiçam seu tempo, desperdiçam seu dinheiro. Uma vez eu conversei com uma amiga que já tinha passado da casa, estava lá na casa dos 40, e ela falou, eu às vezes penso em voltar a estudar, mas não é para mim e tal, e não sei o que lá. Eu falei, olha, o tempo vai passar de qualquer jeito. Você estudando ou não, o tempo vai passar. Então, faça com que ele passe com um objetivo. Com uma... mas são 4 anos estudando. Ok, são 4 anos que você vai passar de qualquer jeito. Estudando ou não, são 4 anos que vão passar. E depois ela me contou. Fiz minha inscrição, passei no vestibular e tô estudando. E já passou, já se formou, já tem alguns anos de formada, inclusive. E a vida passou. Então, assim, ela vai passar. Você fazendo algo ou não, você tendo metas ou não, a vida vai passar. Você precisa decidir se você vai se motivar através desses alvos, realizações e metas. E o R final aqui, mas não menos importante, são os relacionamentos positivos. Nesses últimos dias, eu diria esse último começo de mês aqui, eu já falei tanto sobre relacionamento, tanto. Prometi que eu só vou falar de relacionamento no Dia dos Namorados do ano que vem. Foi mentoria de casais, foi pregação, foi palestra, foi a Semana da Família, começou em maio já. Semana da Família, depois... E é muito gostoso, eu gosto de falar disso, porque nós fomos criados para
nos relacionarmos. Começou lá com Adão. Deus olhou para ele e falou assim, não é bom que ele esteja só. Ou seja, relacionamento. Somos seres que nos relacionamos e precisamos ter relacionamentos positivos. Se os nossos relacionamentos não estão positivos, dificilmente estaremos florescendo. É muito mais fácil nós estarmos murchando quando os nossos relacionamentos são negativos. Inclusive, eu até comentei aqui sobre um dos comportamentos que destrói casamento. Falei aqui com vocês na Semana da Família, também falei nas pregações, na mentoria. Quem estava comigo já ouviu falar disso. Mas um dos piores comportamentos que pode acontecer num relacionamento é o desprezo. Quando o outro se coloca numa posição de superioridade, critica, zomba, faz piada, maltrata, duvida da capacidade. É um comportamento terrível. E vários estudos mostraram que famílias onde esse comportamento é comum, existem mortes e adoecimentos, mortes prematuras e maior índice de adoecimento. Não só em quem é afetado, mas na família inteira. Então, uma família inteira pode adoecer e pode vir até a falecer de problemas físicos, problemas emocionais que se agravam por causa de relacionamentos que não estão sendo positivos. Então, todos esses aspectos aqui são aspectos que precisam ser considerados, que precisam ser vistos com muito carinho quando a gente pensa em felicidade. Quando a gente, falando isso, né, que adoece toda a família, essa construção, né, que um círculo vicioso, né, algo que você, na verdade, as famílias elas não se percebem naquilo ali. E se você que está aí e está ouvindo agora essas palavras e você se sentiu assim, uau, realmente, será que aqui em casa a gente não precisa dar uma melhorada nisso? Será que a gente não pode pensar aí de forma diferente? Isso aqui é pra gente refletir. Porque se não fosse, talvez a gente não estaria nem falando aqui se isso não fosse real. Isso acontece muito. E por mais que a gente tente acreditar que a felicidade são momentos, que a felicidade é eu viajar, e agora tá ruim porque tá na pandemia, eu não consigo sair para lugar nenhum e tal, é o ano perdido. É um ano perdido porque a gente não enxerga que a felicidade, ela não está nas coisas. Exatamente. Ela não está nos momentos. A felicidade vem desse cultivo de todas essas estruturas, ou seja, de criar mais emoções positivas. Então, assim, será que meu ambiente, será que meu lar, ele está sendo um ambiente onde tem emoções positivas? Ou será que é só grito, briga, confusão, estresse, agonia, choro, ranger de dentes? E tem pessoas que nem falam nada, mas olha, eu tenho certeza que tem mulheres aqui que pode estar falando assim, não, eu não grito, eu não bato nas crianças, eu não... Mas talvez você se acomode em ouvir, em só ouvir, talvez você se acomode em não dialogar. Exatamente. Né? Você não conversa com o filho, não dá um tempo de qualidade, não conversa com o marido, porque o marido é ignorante, ou sei lá, não consigo. Então, e aí você percebe que, será que a responsabilidade de favorecer esses sentimentos positivos é minha ou é do outro? Mas é porque ninguém colabora comigo, mas e o que você está fazendo para trazer, a gente chama de SPO, é sobreposição de sentimentos positivos, em SPO em inglês, né? SPP, sobreposição, SSP em português, sobreposição de sentimentos positivos, que é quando a gente tem 5 para 1, os relacionamentos só serão saudáveis se você tem 5 positivos para 1 negativo. Então, você está gerando sentimentos positivos no seu lar? Você está favorecendo os sentimentos positivos através de uma conversa, de um tempo de qualidade, de tudo que a gente falou aqui, né? Como tá? Você consegue admirar a beleza das pequenas coisas? Porque isso também conta muito, a gratidão, admirar, olhar o belo na beleza de uma florzinha singela, de um momento, de uma gratidão, de um momento feliz. Esse sábado eu tive um momento tão feliz. Eu fiquei tão radiante, assim, quando eu terminei a pregação, e aí minha filha chegou para mim e falou, a gente estava ali na frente, fui buscar minhas coisas no púlpito da igreja, e ela falou assim, vamos tirar uma foto? Eu falei, onde você quer tirar uma foto? Quero tirar aqui no púlpito, igual você. Eu falei, por quê? Ela falou, porque quando eu crescer eu quero pregar igual você. Que você lindo! Imagina, né? Para mim aquilo ali me deixou nas nuvens, um momentinho, uma frase, mas representou tanta coisa. Representou
que pode ser que ela não faça nada disso, né? Daqui 2 anos ela mude de ideia, 1 ano mude de ideia completamente, mas naquele momento eu olhei aquela situação e falei assim, acho que eu estou no caminho certo. Né? Acho que ela entendeu o quanto aquilo ali é importante para todos nós, para a família, para o momento. Então, observar as pequenas coisas. Será que você está engajado em alguma coisa? Será que de fato você está fazendo parte de algo? Sei que na pandemia está muito difícil da gente fazer parte de alguma coisa, mas talvez na sua família, será que dentro de casa você não está se sentindo isolada? Com os membros da sua família mesmo, não entendendo que aquilo ali é um projeto, olhando aquilo como uma obrigação de fazer tudo aquilo e manter a casa em ordem, cuidar da saúde, cuidar disso, cuidar daquilo. Ai, que canseira, que chato. Será que você não pode olhar de uma forma a se sentir engajada? A sentir que aquilo ali é tua responsabilidade, faz parte de você, olha que coisa maravilhosa, eu tenho um projeto de vida. Às vezes a gente quer ter uma missão tão grandiosa, tão maravilhosa, que a gente esquece que às vezes o nosso projeto de vida é fazer o que está à nossa mão naquele momento. Então, veja se você está se sentindo engajado, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua igreja. Se você realmente entende que a nossa vida ela é além disso aqui. Porque quando a gente só olha isso aqui, é muito sofrimento. Porque isso aqui tem momentos de felicidade, mas isso aqui tem muita coisa chata acontecendo. Você liga um noticiário, é muita coisa. Você olhar o aqui, os fatos da vida, como a gente falou no programa passado, né? Fica pesado. Quando você olha que a vida tem um propósito maior, que tem alguém a nos sustentar, a nos amar e a nos guiar, você começa a ter uma visão melhor. Né? Você está lidando com a sua energia, com a sua vitalidade, você está se exercitando, você está cuidando da sua saúde. Eu estava vendo uma pesquisa ontem, uma médica falando sobre o quanto a gente se sente cansado e exausto com excesso de carboidrato e excesso de açúcar. E de fato é. Né? A gente quer negar, a gente quer disfarçar, a gente quer fingir, mas não tem como escapar. Né? Excesso de carboidrato e excesso de açúcar deixa o nosso organismo pesado. Pesado não só de peso, que também, né? Mas é assim, cansado. Essa energia vital, sim, consome essa energia. Consome. Né? A medicina descobriu isso agora. Bom, mas Ellen White fala isso há quanto tempo? Né? Quanto tempo ela está falando desse tipo de situação? Do açúcar, do leite, do excesso de carboidrato. Ela não usa carboidrato, mas você vai ler lá, né? Conselho sobre regime alimentar, tá tudo lá. Alvos, metas, você está criando os seus alvos, suas metas, está favorecendo os seus relacionamentos, então a gente está vendo tudo isso aqui. E aí a minha dica é, para a gente finalizar, os 8 passos. A gente já falou, só vou resumir eles aqui, os 8 passos. Antes de você finalizar, dizer para o pessoal que eles podem mandar suas perguntas. Tem alguma pergunta? Eu esqueci de falar, eu acho que está todo mundo com o caderninho na mão. Mas a Vivi colocou no chat. Né? Eu vi aqui logo no início, ela não esquece, ela colocou no chat. Então, se você tem uma pergunta, envia uma pergunta aqui pra gente. Então, todos os nossos programas, você pega o seu caderninho especial, conforme você vai ouvindo aqui, vai acompanhando a nossa conversa. Opa, tem uma dúvida aqui, deixa eu perguntar. Então, aqui embaixo no vídeo, tem um link onde você coloca a sua pergunta. Ah, mas Raquel, eu não quero me identificar, não quero que fale meu nome. Não tem problema, é só não colocar seu nome, ok? A gente nem vai colocar nome de ninguém aqui, né? Isso, e esse aqui é um momento de troca esse é um momento de troca. A gente só quer saber as dúvidas de vocês e ajudar. Se possível, ajudar respondendo. Tem um monte de gente aqui dizendo que quer as nossas xícaras. Eita, Lele, que legal, né? Ótimo. Será que a gente pode fazer, quem sabe, mais pra frente um sorteio aí? E aí, o que vocês acham? Interagir mais, compartilhar mais, quem sabe, né? Tem que fazer por merecer, né, meu povo? Lógico. Vamos fazer o quê pra ganhar? Né? Aqui, ó. Custa dinheiro. Objetivos, propósito, vamos fazer algo para conseguir algo. Aproveita e tomar sua aguinha. Enquanto eu falo aqui dos 8 passos que ajudam a fortalecer o florescimento. Lembrando, gente, que isso aqui é só a introdução. A gente vai estar falando desses aspectos sempre, tá? Então, vamos lá. Faça algo significativo. Então, pense em projetos que, de fato, façam sentido para alguém em alguma coisa. Então, na sua igreja, reúna, ajude nas obras sociais, faça aquela vaquinha para aquela família que está precisando, conheça, entenda, acolha, ouça, faça algo de fato significativo. 2, seja grato. A gratidão
é um presente maravilhoso de Deus para a nossa vida, porque sem a gratidão nós ficamos emocionalmente empobrecidos. Essa é o termo, empobrecidos emocionalmente sem a gratidão. Mas a gente sempre lembra de reclamar, né? Isso Agora, agradecer... Tem aquela frase que eu sempre gosto daquele autor neurocientista americano. Ele fala o seguinte: a nossa mente, para as coisas ruins, ela é um velcro, né? Ou seja, velcro ali, cola, gruda. Bateu, grudou, né? E para as coisas boas, ela é um teflon. Sabe aquela propaganda daquela frigideira que nada gruda? Aquela que a gente adoraria ter em casa, né? Aquela que nada gruda. Então, a nossa mente é assim para as coisas boas e um velcro para as coisas ruins, né? O pecado nos transformou nisso. Por isso que a gente precisa se policiar e se puxar mais para a gratidão. Mas virou modinha, hashtag, nanana. Não, a gratidão, ela é estudada, ela tem efeitos científicos comprovados, espirituais, mentais, emocionais, sociais. A gratidão, ela muda, ela enriquece a nossa vida de uma forma muito profunda. O terceiro aqui, avalie seus relacionamentos, é aquilo que a gente já conversou. Será que os meus relacionamentos no trabalho e em casa, na igreja, com as amigas, no WhatsApp, nos grupos, será que ele está sendo positivo? Será que eu estou trazendo mais coisas positivas ou negativas? Será que eu sou aquela vizinha no grupo da vizinhança ali que só traz problema, que só reclama? Ou será que eu estou trazendo coisas boas, mensagens boas de fato, né? Me dispondo a orar por alguém, compartilhando com as vizinhas o link de um certo programa, né? Só para mulheres, assim, um programa que é só para mulheres. Será que eu estou sendo essa pessoa? O quarto, desligue. O que é desligue? Desligue o excesso de TV, o excesso de WhatsApp, o excesso de Instagram, tudo que for excessivo na sua vida, corte e desligue. Se desconecte um pouco, vai fazer muito bem. Quinto, ame abraços. Infelizmente, nós não estamos podendo abraçar todos, né? Num período tão difícil. Quem pode. Mas ali, aquelas pessoas da sua família, abrace muito. Para que a gente possa liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor, da satisfação, a gente precisa de abraço. Mas não é qualquer abraço, é um abraço de mais de 15 segundos. Então, pode ser que no começo você dê um abraço forte assim nos filhos, 15 segundos, os filhos... Mãe, o que está acontecendo, mãe? Mãe, que é? Não tomou seu remédio hoje? O que eu fiz, mãe? Você vai abraçar o marido lá, mais de 15 segundos, você vai contar assim, mais de 15 segundos. Para ser terapia, tem que ser mais de 15 segundos. O marido vai falar, o que você andou aprontando? O que aconteceu? Você comprou alguma coisa? A fatura já chegou? Até que acostume, até que a família toda acostuma a abraços mais longos, que são realmente, de fato, terapêuticos. Doe seu tempo, doe seu carinho, doe suas roupas que você não está usando, os seus sapatos, as suas Tupperware que você não está usando. Não só tralha ruim, tá? Coisa boa. Só que está lá parado. Deixe renovar, né? Livros que você já leu. Ai, livro é problema. Falar em doar livros é difícil de se desgarrar. Apego. Mas pode ser que você já leu, fez bem para você, uma pessoa não vai poder comprar e vai fazer muito bem para ela. Olha, você falou sobre isso no programa passado, né? Na estreia. E eu recebi fotinhas das pessoas se livrando das tralhas. Para ela é tralhas, mas para outras pessoas servem. Ou aquilo que não serve, se livrando mesmo. Então, parabéns para você que conseguiu fazer esse exercício. Você já andou bastante aí na caminhada. Certeza. Sensacional. Eu recebi uma fotinha, gente, de um armário lindo, organizado. Ai, que sensação boa. Não dá uma sensação boa do que aquele armário, aquela dispensa que você abre assim, você tem que ficar catando e aí cai pacotinho aí, tudo fechado com aqueles grampos de roupa. Aí você puxa um, enrosca tudo. Nada contra os pregadores de roupa. Não, só porque trabalham, porque ficam bagunçado o negócio. Certeza. Vamos lá, o sétimo, avalie sua relação com o trabalho. O trabalho é uma bênção, é uma coisa boa, mas até ele pode estar se tornando algo pesado na sua vida. Se você está excessivamente preocupada com ele, focada demais nele, avalie qual tem sido sua relação com o seu trabalho. Tá? E o oitavo aqui, reduza o desperdício. Que desperdício de quê? De tudo. A vida é composta de momentos, a vida é composta de tempo. Isso que a gente tem é vida. Então, se você desperdiça, Benjamin Franklin falava, não desperdice seu tempo, pois a vida é feita dele. Ou seja, se você desperdiça seu tempo, desperdiça seu dinheiro, desperdiça sua energia, desperdiça... Semana que vem a gente vai falar sobre desperdício de energia, vai falar sobre os nossos sabotadores, então já prestem atenção, já para a semana que vem, sabotadores da felicidade.
Mas reduza esse desperdício, veja onde é que está indo sua energia. Poxa, será que eu não estou me chateando demais com coisa pequena? Será que eu não estou levando a sério demais coisas que talvez não tenham necessidade? Então, reduza o desperdício. Essas são algumas dicas. Lembrando sempre que a gente vai estar falando, esse tema da felicidade é algo que sempre vai estar retomando as nossas discussões, sempre vai estar voltando. Aqui a gente está dando uma pequena introdução ao tema e algumas dicas que você já pode começar hoje. Então me conta lá, me conta aqui no chat. Eu vou olhar depois, viu? Eu sempre olho, tá? Por mais que vocês digam que não, depois eu sempre olho. O que você vai começar a mudar hoje? Não adianta você pensar, realmente um dia eu tinha que mudar. Um dia não. O que você vai se planejar hoje para começar amanhã? E não comecem a mudar a vida inteira. Pensa uma coisa, o que você acha que está te atrapalhando de ser feliz dentro de tudo isso que a gente viu? O que você pretende mudar? A começar por agora. A decisão começa agora, talvez o comportamento comece amanhã, mas um pequeno ponto que você já começa a se colocar em movimento, isso já vai fazer muita diferença na sua vida, com certeza. Pode não aparecer a diferença agora, mas que você vá construindo essa jornada, essa caminhada, e você vai ver que a vida é composta de pequenas mudanças, de pequenas estruturações, de pequenos reajustes, para que a gente vá alinhando e encontrando o nosso caminho. É uma construção, não adianta, não dá para fugir disso. Exatamente. É como uma a natureza. Não adianta a gente olhar aqui e falar assim, Raquel, será que já tem brotinho? Será que a nossa semente já tem brotinho? Não dá, leva tempo. A gente precisa entender que tudo é um processo, tudo leva tempo. Mas que se a gente não fizer nada, esperar que do acaso as coisas aconteçam, que do acaso aqui vai explodir tudo e tudo vai se juntar e vai dar certo, não vai. Precisa de trabalho duro, um pouquinho cada dia, mas sem desistir, apenas exatamente, sem desistir, porque às vezes a gente pensa, eu vou mudar nisso e tal, aí no dia seguinte você vai com toda aquela empolgação, quer mudar tudo, super motivado. Aí chega no final do dia, aí você olha tudo aquilo que você imaginou, não deu certo, não aconteceu tudo aquilo, aconteceu 10%. Aí você desiste. Mas sua mente te trava. Não dá certo. Né? Sabia que sua mente te trava? Quando você quer fazer grandes mudanças, ela aciona todos esses mecanismos que são sabotadores. É o que a gente vai falar no próximo programa. Ele aciona todos os sabotadores para que você não saia do lugar. Então, quando você faz pequenas mudanças, você vai driblando esses mecanismos. Agora, quando você quer fazer tudo de uma vez, de uma hora para outra, você pode saber que você vai desistir em 2, 3 dias, se muito, você vai acabar desistindo. Então, implemente pequenas mudanças dia após dia, mas sem desistir. Pense assim, o que hoje vai me levar mais perto do meu objetivo? Olha que legal, uma pergunta aqui. Vamos lá. Que vem lá de Santos, interior aqui de São Paulo, região de praia. Coisa boa. Gostaria de saber se felicidade se constrói. Exatamente, ela é um processo. A felicidade, ela é construída, ela demanda, primeiro, autoconhecimento. Por quê? De tudo que a gente trabalhou aqui hoje é autoconhecimento. É você analisar o que está faltando, o que está sobrando, o que eu preciso mudar, o que eu preciso alterar. Então, saindo daquele piloto automático, daquele marasmo que a gente vive e começando a trabalhar o nosso autoconhecimento já é o primeiro passinho da construção. E aí, isso aqui tudo é construção, né? A terra que seria os relacionamentos, o outro que seria energia, o outro que seria missão e propósito. A gente vai construindo, vai colocando um pouquinho de cada vez até que ela comece a dar suas florzinhas e aparecer. E depois que deu flor, também não adianta largar a flor lá. Ela precisa continuar sendo bem cuidada para que continue florescendo, para que continue viva, para que continue crescendo e se alimentando ali. E tem uma outra perguntinha aqui que eu vi passeando pelo chat, eu acabei anotando aqui, mas se você tem pergunta, gente, é só colocar no formuláriozinho aqui, porque no chat eu encontrei aqui, mas é difícil, a gente não consegue localizar. Então a Vivi, um beijo para você, Vivi. A Vivi tá lá, tá aqui no chat, né? Não tá lá. Tá aqui no chat e ela pega essas perguntinhas do formulário para vocês e envia aqui para mim. Mas uma pergunta que eu achei aqui, que é como trabalhar o senso de propósito. Tá, então assim, o primeiro entenda o que você está fazendo agora. Às vezes a gente quer entender que a gente foi chamado para um grande propósito, né? Eu fui chamada para ser, sei lá, presidente de uma grande associação de mães ou fui ser chamada para um grande cargo, para uma grande missão, para um grande propósito. Maior que tudo isso é o que você está fazendo hoje.
Então, faça o que você tiver que fazer bem feito agora. Mas, Faíla, eu só tenho o cuidado da casa. Ótimo. Sua missão, então, nesse momento, enquanto você não descobre seu propósito, sua missão é fazer o que está à sua mão muito bem feito. O lugar é esse que você está, a hora é agora, e o que você tem que fazer é o que você está fazendo, mas com todo o seu coração e com todo o seu empenho. A partir disso, é treino para que a gente vá se tornando mais forte para novos desafios. Então, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu gosto, que ela fala assim que o sonho dela é ter uma ONG na África. Eu falo, ok, mas como é que você vai ter uma ONG na África se você não está preparada para o desafio que está acontecendo agora na sua vida? Né? Se você não sabe, sei lá, dizer não, se você não sabe se impor, se você não sabe... Como é que você vai abrir uma ONG lá num lugar como a África, que precisa de um empenho, que precisa de politicagem, que precisa de um monte de coisa que a gente sabe que não é fácil? Então, faça o que você tem que fazer agora, onde você está. Porque desafios maiores só virão se você já fizer o que você está fazendo neste exato momento com todo o seu coração, com todo o seu empenho. Então, seja ele o departamento de Dorcas de uma igreja com 30 membros, seja ele o departamento de assistência social da Conferência Geral, seja um cargo nas Nações Unidas. Então, tudo que a gente tem que fazer, como diz a Bíblia, quem é fiel no pouco é fiel no muito. A gente não vai pensar e ficar parado. E esse é o problema, muitas vezes, da nossa juventude. Eles querem um propósito maravilhoso, mudar o mundo, mas não querem arrumar a própria cama. Isso é isso, né? Querem mudar o mundo, mas não sabem arrumar a própria cama. Então, a gente tem que fazer o que está à nossa mão bem feito, naquele exato momento, naquela circunstância que a gente tem para ser preparado para os futuros passos. Beleza, temos mais 4 perguntas e vamos finalizando aqui rapidinho. Inclusive uma, eu acredito que você já já praticamente respondeu, mas é como focar no propósito para semear a felicidade num ambiente de diversidade de temperamentos como a família. Ou seja, um ambiente de diversidade de temperamentos, né? Cada um de um jeito ali. A família é o, sei lá, o microcosmo do que seria o mundo. O mundo é um lugar de diversidade, de treinamento. É um treinamento. É a escola. Exatamente. E ela vai te possibilitar fazer com que tudo isso aconteça. Por quê? Porque é ali na família onde você vai testar todos os seus recursos. Você vai aprender a ter paciência, a ter tolerância, a ser agradável, a sorrir, a servir mais do que ser servido. Então, quer florescer, quer mostrar, quer crescer, sirva mais do que você espera ser servido. Ai, Faíla, mas as pessoas não me apoiam, não me entendem, não me escutam, não me amam. Pare de falar, faça. A gente quer tanto falar, não, agora minha vida vai mudar. Você tem que acreditar, Raquel, daqui para frente eu vou mudar. A pessoa, eu já ouvi isso tantas vezes. Pare de falar e faça. Então, fazer o quê? Esperar que todo mundo concorde com o seu propósito? Não, isso não vai acontecer. O mundo é assim, a gente gosta ou não, ache justo ou não. O que a gente tem que fazer? Servir mais do que ser servido. Ser agradável, sorrir, mostrar gratidão. Isso vai influenciar o ambiente da nossa casa. Não faça para isso, não faça como meio de moldar o ambiente, mas com certeza isso vai acontecer em algum momento. Você vai mudar a sua vida, faça mudando o seu clima interior, você vai moldando as pessoas que estão ao seu redor. Então faça isso porque essa é a sua missão. Essa é uma das suas missões dentro da sua família, ser o mais agradável que você puder. Ah, mas você não conhece minha família. Ah, você não conhece. Eu não preciso conhecer sua família para entender que quanto maior o seu desafio, mais preparado você vai estar para os próximos. E você não está sozinho. Essa é a grande lição. Peça a Deus ajuda para que você seja uma pessoa amorosa, agradável, sensível, empática, que sirva mais. Vou repetir isso 1000 vezes. Vocês vão me ouvir falar isso centenas de milhões de milhares de vezes. Sirva. Nossa vida aqui nessa terra tem um objetivo claro. Servir. Aonde, como, de que jeito, isso a gente vai encontrando no caminho. Mas o propósito da nossa existência, acima de qualquer outra coisa, é o serviço. Estamos aqui para servir e não sermos. O que minha família pode contribuir para o meu propósito? Não, peraí. Como você e o seu propósito podem contribuir para que a sua família seja mais feliz. É inversão de pensamento. Uau! Como ser feliz mesmo sendo depressiva? Vamos lá, tem que tratar a depressão. Né? Depressão, às vezes, ela é um estado clínico que precisa de tratamento, que precisa de ajuda, que precisa de alguns profissionais, seja dentro da terapia, seja dentro da medicação, se estiver faltando algum componente químico. Então, você já não está mais murchando. Já passou dessa fase dessa plantinha aqui que está murchando. Você já está em estado depressivo, onde as florzinhas já até caíram.
Só que elas podem, assim como essa violetinha aqui, quem sabe cuidar, vai tirar as florzinhas, vai cuidar bem dela e na próxima estação ela vai estar florescendo. A gente vai conseguir recuperar isso aqui? Não. Isso aqui a gente não recupera mais. Mas a planta, a estrutura da planta, a gente consegue recuperar para que novas flores venham. Então é um processo e leva tempo. Entenda, pratique tudo isso aqui, mas às vezes a sua química cerebral não vai te ajudar. Se você tem uma depressão, quimicamente falando, né, fisicamente, você já percebeu, é uma depressão, tem o diagnóstico, então você precisa de ajuda profissional. Tá? E aí, já respondendo uma outra pergunta que fala que muitas pessoas dizem que depressão é ausência de Deus. Isso é verdade? É verdade. Todas as doenças são ausência de Deus, né? Porque uma gastrite é ausência de Deus, você concorda comigo? Que loucura isso, como assim? Porque se você se alimentasse da forma correta, se você estivesse com Deus no seu dia a dia o tempo todo, você se alimentaria de forma certa, cuidaria das suas emoções, e aí você não teria uma gastrite. Então, a gastrite, a diabetes, o câncer, todas as enfermidades podem ser consideradas ausência de Deus. Agora, por que só a depressão não é tratada? Você está com uma gastrite, você não vai ficar em casa olhando para as paredes. Você vai no médico, você vai procurar ajuda, você vai tratar com tratamentos naturais, nem que seja. Mas assim, você vai buscar ajuda. Agora, a depressão também precisa de ajuda. Porque muitas vezes a depressão, você pode... eu posso falar por mim, quando eu tive a depressão pós-parto, eu tinha Deus na minha vida. Eu orava, eu clamava, eu chorava desesperadamente todas as madrugadas para que aquele sentimento ruim fosse embora. E não era só isso. Quando eu fui atrás de ajuda, eu percebi que minha vitamina B12 estava baixa, meu ferro estava baixo, eu estava com todos os níveis hormonais destruídos, a minha serotonina estava baixa. Então, assim, Deus ele pode transformar tudo, mas a gente precisa se ajudar. Então, Deus me concedeu pessoas que estudaram e que me ajudaram para que eu passasse por esse momento. Então, sim, tudo, mas tudo que é pecado, toda doença é pecado. Se é pecado, é falta de Deus. Então, é consequência de algum pecado. Todas podem ser. Só que todas precisam e podem ser tratadas por pessoas que Deus instruiu, que Deus trouxe a medicina, trouxe seus instrumentos para que a gente pudesse ser tratado. E de todas as formas. Porque a depressão ela é muito mais complicada, porque ela atinge a sua parte física, sua parte emocional, sua parte social, sua parte espiritual, sua parte química. Ela vai atingir tudo. Então, ela precisa de tratamento em todas as áreas. Não adianta querer tratar a depressão com um aspecto. Você precisa remodelar todos os aspectos, como a gente falou aqui, de toda essa questão. Coloca o adubo, a água, o sol, poda, exatamente, tira aquilo que está ruim. Não tem como você sarar de uma depressão sem transformar sua parte espiritual também. Né? É uma parte dela, mas é uma parte. Você precisa de todos os outros componentes para que tenha uma vida plenamente saudável. Muito bem, vamos responder aqui mais duas, só para a gente... Mais duas? Deixa eu ver. Não consegui um dos alvos para minha felicidade, que era me formar. Então passei a me focar e lutar para ser uma ótima mãe, esposa, ajudar na igreja e auxiliar o próximo. Isso é sabotar uma parte da minha felicidade? Sim e não. Só tomar cuidado para que a família, a igreja não seja prêmio de consolação. Né? Às vezes pode ser que não tenha sido o momento, pode ser que você possa em algum outro momento realizar esse sonho, pode ser que não seja para você. Mas a questão é fazer independente do título, independente do diploma. Tá? Então, a sabotagem seria se você considerasse todo o resto como um prêmio de consolação. Já que eu não me formei, então eu vou cuidar da família, dos filhos e disso e daquilo, da igreja. Não. Aquilo ali é onde você está. Faz o melhor onde você está. Se o diploma vier, lute por ele. Se é um sonho teu, pode ser que você ainda consiga. Veja quais são as possibilidades. No que isso pode agregar. Talvez... Será que é sonho ou é uma birra? Também tem isso, né? Será que eu tenho aquilo ali como uma ideia fixa ou é um sonho? Então, como é que eu sei se é um sonho ou uma ideia fixa? É saber qual é o resultado daquilo. De que forma aquilo que você está lutando vai ajudar mais pessoas. Vai ser benéfico para você e para as pessoas ao seu redor. Então, se for benéfico, se você chegar à conclusão de que, de fato, você pode ajudar ainda mais, que vai passar por um momento conturbado, que é da formação, que dá trabalho, que, né, formação... Estudar e família e tudo ao mesmo tempo é uma loucura, mas é um momento. E depois, virão resultados positivos para você, para sua família, para sua comunidade? Então, é nisso que a gente tem que focar.
Então vamos à última pergunta, Última. que é: e quando a gente ama servir, mas é criticada por isso, é julgada por isso, porque acho que faço para me mostrar? E depois você pode dar alguma dica de alguma leitura para melhorar as funções cognitivas? Então vamos lá. Vamos lá. Quando a gente ama servir, mas é criticada, é julgada, as pessoas acham que você faz para se mostrar. Você está servindo a quem? Quem te chamou para servir? De quem é o convite? De quem é a ordem? De quem é o propósito? É de Deus ou são das pessoas ao seu redor? Se o propósito é de Deus, então as pessoas não têm a ver com isso. Então a gente tem que parar um pouco de tentar olhar e querer agradar todo mundo. E aí tem lá um sabotador que a gente vai conhecer mais para frente, que chama prestativo, que é quando eu quero fazer tudo por todo mundo, quero servir, só que eu fico magoada porque pelo que as pessoas dizem, falam. Só que sabe por que a gente se magoa? Porque no fundo, pode ter aquele orgulhozinho ali. De fato, se você se magoou, é porque talvez, veja bem, se talvez aquilo ali não seja que as pessoas estão falando, não seja de verdade em algum aspecto. Talvez você queira fazer, talvez você tenha a necessidade de receber um elogio por aquilo que você faz e você não recebeu, e aí qualquer coisa você já sente que é uma crise. Exatamente. De julgamento. Então, o serviço ele tem que ser um amor incondicional. Nós não temos isso, que não é do ser humano, mas nós lutamos para isso, porque isso é divino, ele nos concede gota a gota, né? Ali um pouquinho, mas a gente tem que fazer tudo não esperando nada em troca, nada, nem um elogio, nem gratidão. Ah, Fayla, mas eu faço tudo e só recebo crítica. Bem-aventurado aquele que sofre em meu nome, bem-aventurado aquele que é perseguido. Então você está fazendo para quê? Para chamar atenção e para mostrar? Ou você está fazendo porque o teu Criador te pediu? E porque vai agregar na vida das pessoas. Então nós vamos falar aqui, o dia que a gente vai falar um mês da autoestima, vai ter um mês só sobre a autoestima. A gente vai falar sobre essa diferença entre agradar e agregar. Então, se eu estou agregando na vida de alguém, eu não posso me preocupar com a crítica. Agora, se eu estou só esperando agradar, aí se a crítica vem, eu fico chateada. Alguma dica de leitura que pode ajudar aí nessas funções cognitivas? Vamos pensar. Temos várias indicações de leitura. Aquele livro inspirado. Sempre você traz ele. Qual livro? Deixa eu lembrar. Mente, Caráter e Personalidade. Ótimo, excepcional. Ele vai falar de todos os componentes. O Mente, Caráter e Personalidade, ele faz um resumo, assim, em tópicos, né, de todas as obras de Ellen White, falando sobre o envelhecimento, relação social, família, casamento. Ele vai falar um pouquinho desses tópicos, tá? Mas depois eu posso colocar, vou me comprometer de colocar com vocês, colocar no Instagram. Na página do Instagram eu coloco algumas indicações de livro. Programa só para mulheres. Exatamente. Você Vai encontra lá. semana. Ou você encontra no meu Instagram, @FailaTomé com TH. Tem uma live que eu fiz só sobre indicação de livros. Tá lá no IGTV. Uma live inteirinha com indicação de livro para tudo quanto é área. Tem bastante coisa bacana lá. Pronto. Então, respondidas as perguntas. Que legal, né? Foi tão gostoso que passou rápido. Já passamos até da hora. Foi tão verdade. Bom. Pessoal, muito obrigada por estar aqui com a gente, mas antes da gente concluir, a gente tem aquele momento que a gente fecha o nosso programa com uma reflexão. E hoje a reflexão está demais. Então, presta bastante atenção, que a Fayla vai trazer a reflexão agora para fechar o nosso programa de hoje. A reflexão de hoje é do livro das Virtudes. O livro das Virtudes é uma compilação de vários autores. E esse é de um autor, não é um autor desconhecido, segundo o compilador do livro. Mas o texto diz o seguinte: a semente. Num acalorado dia de outono, uma menininha jogou uma semente dentro de um buraco de terra, recobriu-a e esperou sua flor crescer. Mas logo chegaram as neves do inverno e formaram um espesso cobertor branco sobre o chão. E a pobre semente não pôde crescer. Depois de esperar pacientemente durante semanas e meses, a menininha olhou porta fora e disse: vamos, sementinha, cresça logo, cresça muito, muito, até que você tenha um caule comprido, coberto de folhas verdes e enormes flores amarelas. Mas a semente respondeu: ainda estou com frio e muito gelada. Você tem que pedir para outra pessoa. Para quem? Perguntou a menininha. A terra enrijecida
em cujo seio me encontro, disse a semente. É o que vou fazer, disse a menininha. Terra, terra, por favor, amoleça para que a minha sementinha possa se aquecer e se transformar numa flor. Mas a terra respondeu, você terá que pedir a outrem. A quem? Perguntou a menininha. A neve que me recobre, disse a terra. É o que vou fazer, disse a menininha. Neve, neve, por favor, derreta para que a terra amoleça e a minha sementinha possa se aquecer e se transformar numa flor. Mas a neve respondeu, você vai ter que pedir a outrem. A outrem quem? Ao sol que me derrete, disse a neve. É o que eu vou fazer. Sol, sol, por favor, apareça para que a neve derreta, a terra amoleça e a minha sementinha possa se aquecer e se transformar numa flor. Mas o sol respondeu, você terá que pedir a outrem. A quem? Perguntou a menininha. As nuvens que me recobrem, disse o sol. É o que vou fazer, gritou a menininha. Nuvens, nuvens, por favor, vão embora para que o sol apareça, a neve derreta, a terra amoleça, para que a minha sementinha possa se aquecer e transformar numa flor. Mas as nuvens responderam, você vai ter que pedir a outrem. A quem? Perguntou a menininha. Ao vento que me sopra para longe, disseram as nuvens. É o que vou fazer. Vento, vento, por favor, sopre para que as nuvens vão embora, o sol apareça, a neve derreta, a terra amoleça, para que a minha sementinha possa se aquecer e se transformar numa flor. Mas o vento sussurrou em seu ouvido, você terá que pedir a outrem. A quem? Perguntou a menininha. A Deus, que faz tudo crescer, disse o vento. É o que vou fazer, gritou a menininha. Eu deveria ter pensado nisso lá no começo. Então ela se ajoelhou, juntou as mãos e pediu. Deus, peça ao vento que sopre para que as nuvens vão embora e o sol apareça, a neve derreta, a terra amoleça, para que a minha sementinha possa se aquecer e se transformar numa flor. E Deus sorriu para a menininha. Ela tornou a olhar porta fora. Havia uma brisa morna, as nuvens tinham ido embora. O sol estava brilhando, a neve derretendo, a terra amolecendo e se recobrindo de verde. E em pouco tempo, a flor surgiu. Que a gente possa entender que precisamos fazer todos esses movimentos, mas não esquecer do principal e do primeiro, que é pedir a Deus que coloque a mão em todo esse processo para que a nossa vida de fato floresça e para que a nossa felicidade seja focada nele, seja com ele, seja para ele. E assim teremos felicidade em todo o tempo, independente das condições. Porque Deus é o Deus de todas as condições, de todas as circunstâncias. Peça a Ele e Ele com certeza vai ajudar que a sua felicidade floresça. Que lindo! Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Nós vamos fechar o nosso momento aqui vendo as fotos. Você que postou a sua foto lá com a hashtag programa SPM2. Nós vamos ver a foto agora. Um abraço, fiquem com Deus. A gente vai se encontrar na próxima segunda-feira, às 19h30. A gente tem um encontro marcadinho com vocês. Até lá!